Olá, bom dia, crianças. Tudo bem? Preparados aí? Mais uma semaninha de aula, certinho? Muito frio esse final de semana? Quem passou muito frio aí? Ó, a tia tá com frio. Foi muito gelado, né? Tem que se agasalhar para não ficar resfriado, não é mesmo? Ficar sempre de meinha aí, sem colocar o pezinho no chão gelado. Né? Então vamos lá para mais uma semana, firmes aí na nossa caminhada, combinado? Não desanime, obedeçam papai e mamãe, façam as atividades com capricho, tá bom? Com atenção. E ó, beijão e boa semana para todos nós. E na nossa aulinha de língua portuguesa, nós vamos precisar essa semana só do caderninho. Nós vamos fazer a atividade lá nele mesmo, no caderno, tá bom? Essa semana a gente vai ver um pouquinho sobre o folclore. Quem já ouviu falar aí o que é folclore? O que você sabe sobre isso? Hein? Então, no dia 22 de agosto, comemora-se o Dia do Folclore, né, no nosso Brasil. E existem muitas, né, lendas, parlendas, adivinhas, trava-línguas, né, até mesmo brincadeiras que fazem parte do folclore. Então, hoje nós vamos ver uma lenda do nosso folclore, e depois vocês vão fazer atividade lá no caderninho de português. Tem uma musiquinha que, né, a tia conhece e sempre canta, né, para os alunos quando a gente está lá na sala e quando a gente vai trabalhar o folclore, que é assim: você sabe o que é folclore? Vou te dar uma explicação. É tudo aquilo que vem do povo e nasce livre no coração. Então, é tudo aquilo que a gente não sabe quem criou, quem inventou, ele nasce, é livre, o povo que vai inventando, vai passando para um, que passa para o outro, e vai passando de geração em geração. Quem inventou essas lendas? Ninguém sabe se são verdades, né? Tem gente que acredita, tem gente que não. Quem já viu acredita, quem nunca viu não acredita, né? Então cada um vai contando a história do seu jeito e vai chegando, né, de geração em geração. E ninguém sabe quem criou. E assim nasce o folclore. Ninguém sabe quem fez, ninguém sabe quem criou e vai passando, ninguém sabe se é verdade. As lendas são muito conhecidas e famosas, né? Qual a lenda que você mais gosta e que você conhece? Conhece alguma lenda aí do folclore? Se não conhece, hoje nós vamos conhecer a do Saci Pererê. Quem já conhece, vamos ler mais um pouquinho, né? Então, ali, o Saci Pererê é um menino negro e muito levado, que tem uma perna só. Fuma cachimbo e usa um gorro vermelho que tem poderes mágicos. O Saci adora fazer travessuras, como queimar a comida, espantar o gado, assustar os viajantes solitários e dar nós nas crinas dos cavalos. Dizem que para pegar um saci é preciso fazer uma armadilha com uma peneira. Depois que ele cair na cilada, é preciso tirar rapidamente o seu gorro vermelho, colocar o saci em uma garrafa e fechar bem com uma rolha, e ali deixar ele preso. Então, quando se tira o gorro do saci, ele perde todos os poderes que ele tem. Então, você conhece mais alguma coisa sobre o saci? Já ouviu falar? Então, lá no caderninho de português, você vai fazer um desenho sobre essa lenda, né? Fazer um desenho da lenda do Saci e escrever uma lista das características dele. O que são características? É como ele é, seja na personalidade, do jeito de pensar, de agir, ou no seu jeito de ser físico, né? Como ele é.
quais são as características que ele tem, tanto no modo de ser, né, por fora, e como ele é também por dentro, né? Será que ele é elevado? Será que ele é bonzinho, hein? Então, de acordo com a lenda dele, que a gente leu, vocês farão essa lista de características e o desenho do Saci. Pintar nas cores certinhas. Qual é a cor do gorro dele? De acordo com o que está no texto. Então, qual é a cor da pele do Saci? Então, pense nisso na hora de fazer também o desenho, tá? Pense nas características dele para fazer o desenho. Depois disso, vocês vão pesquisar uma adivinha e vai escrever no caderno, né? Vai escolher uma adivinha e copiá-la no caderno. O que são adivinhas? Sabe se o é o que é? A gente pergunta o que é? E a pessoa tem que adivinhar, de acordo com as dicas, descobrir o que é. A tia colocou aí 2 exemplos para vocês. O que é o que é? Que fica molhado na hora que seca. Então, já está a resposta aí. Então, ó, o que é o que é? Que fica molhado na hora que seca. A toalha, né? Ela está seca, mas quando ela seca, gente, ela se molha, né? Então, ela fica molhada quando ela seca alguém. E o outro, o que é o que é? Se compra para comer e não se come. O que são? Os talheres, né? A gente compra para poder comer, mas a gente não come o talher, não é mesmo? Então, tem várias adivinhas aí no folclore brasileiro. Se vocês colocarem aí no Google, adivinhas do folclore, vai vir um monte de adivinhas. Aí é bom que você vai lendo, conhecendo, né? Tentando adivinhar. Escolhe uma e escreva no caderno. Tudo bem? Difícil? Então, para a gente estar comemorando, vendo um pouquinho sobre o folclore, vamos fazer essa atividade no caderninho de português, tá bom? Beijão! E na nossa aulinha dessa semana do Lions Quest, nós vamos ver um pouquinho sobre a importância de tomar boas decisões, né? Tudo na vida a gente tem que pensar, refletir qual seria a melhor decisão para a gente tomar naquele momento, diante daquela situação, né? Então, nós vamos ler uma historinha. Depois dessa historinha, tem 2 perguntinhas para vocês pensarem e responder. E depois, na outra página, existem várias situações aí que é para vocês lerem em casa com a ajuda, né, de alguém. Ler, refletir, vocês podem conversar sobre qual seria a melhor decisão a ser feita diante do que está acontecendo aí na historinha. Tem várias situações. Aí vão ler, aí vocês vão ter que responder qual seria a melhor decisão, tá? Então, vamos lá ler a historinha A Boa Decisão de Marrico. O ônibus escolar está chegando. O pai de Marrico diz: não se esqueça de usar seu chapéu de pensar. Na escola, Marrico vê uma garrafa no chão. Seus amigos querem abrir a garrafa para ver se há balas dentro. Marrico diz: não, pode ser remédio. Vamos perguntar para a professora o que devemos fazer. A professora diz: Marrico, você tomou uma boa decisão. Isto é remédio. Essas pílulas podem fazer mal para você. A professora diz às crianças: se você não sabe o que é, deixe onde está e fale com um adulto. As crianças repetem as regras de segurança sobre remédios. No jantar, Marrico conta para seu pai o que aconteceu na escola. Depois ela sorri e diz para o seu pai: ainda bem que eu usei meu chapéu de pensar. Então, ela tomou uma boa decisão. Se tivessem aberto aquele pote e tivessem tomado aquilo, o que poderia ter acontecido com as crianças? Então, a Marrico teve uma boa decisão. O que foi que ela decidiu? Então, por que a professora de Marrico diz que ela tomou uma boa decisão?
Tá lá no texto já, né, diante do que aconteceu. E qual conselho a professora dá a Mariko para o futuro? Então, qual foi o conselho que a professora falou, né? Sempre que acontecer alguma coisa, tem que falar com quem? Hein? Então, a professora deu lá uma dica, né? Deu um conselho. Então, diante do textinho, responder essas duas perguntinhas e ler aí as situações que estão acontecendo e responder qual é a melhor decisão, né? Que deve ser feito, tá? Beijão! E na aulinha de matemática, lá no livrinho do EMAI, nós vamos, né, ver essa semana um pouquinho sobre os formatos, né? E sobre algumas formas, né, que são os sólidos geométricos. As formas geométricas, a maioria, né, delas vocês já conhecem. Quais são mesmo? Quadrado, triângulo, retângulo, círculo, né? Essas são as formas geométricas que vocês já conhecem. Agora nós vamos começar a conhecer os sólidos geométricos, que são algumas formas um pouquinho diferentes para a gente poder observar e guardar o nominho delas, tá? Então, a primeira atividade na página 95, vocês vão ver que para guardar os objetos, os mais variados produtos, usamos embalagens de diferentes formatos e tamanhos, como podemos ver nas fotos. Aí nós temos uma caixa de sapato, temos uma lata de refrigerante, caixa de leite e cada uma tem o seu formato, né? A caixa de sapato tem um formato, a lata tem outro, a caixa de leite tem outro. Então, o que vocês vão fazer? Observe esses desenhos que eu coloquei para vocês, esses objetos. Vocês vão escolher dois, né, deles e vão representar com desenhos aí na página 95, nesse espaço que tem aí, né? O título, aí vocês vão colocar o nome, né, do objeto que vocês escolheram e fazer o desenho deles. Da maneira que você vê, do jeito que você tá vendo esse objeto, você vai desenhá-lo aí. Aí do lado a tia colocou um dado, que ele tem uma forma, o tijolo, a casquinha de sorvete, a latinha de refrigerante, né? A bola e uma pirâmide, né? Então, vocês vão olhar, escolher dois desses objetos e fazer o desenho ali para a tia. Combinado? Então, vamos lá. E aí, seguindo a nossa atividade, né, de matemática, nós temos aí na página 96 que as embalagens são feitas a partir de moldes. Então, o que nós vamos fazer? Lá no final do livro do EMAI, nós temos os anexos 4 e 5. Nós vamos lá atrás, no livrinho do EMAI, no anexo 4, antes de chegar no ler e escrever, né? Aí tem os anexos. Aí nós temos o anexo 4, aqui, o anexo 4, tá escrito aqui em cima, ó, anexo 4, e aí, e o anexo 5, tá? São dois moldes de caixas. Então, o que vocês vão fazer? Vão retirar, né, esses moldes aqui e vão recortar, tá? Vão tirar essa folha, vão recortar certinho e montar essa embalagem aqui, né? Esses moldes, certo? Esses dois, por enquanto. Então, foi lá, arrancou a folha, cortou bonitinho, vai montar, colar, belezinha, vai formar um sólido geométrico. Aí você vai olhar, vai vir aqui, vai aí no livro, na página 96, e vai desenhar, né? Desenha como ficou essa caixinha e do lado você vai descrever como é as características
dessa forma, né? Dessa embalagem que você montou. Quantos lados ela tem, né? E com o que ela se parece. Porque aí, ó, na página 97, nós vamos ter o nome das formas, né, geométricas aí, e do lado os desenhos que se parecem com elas. Então, na hora que você for montar a sua lá, você vai ver com que se parece aquela caixinha que você montou, né? Então, olha lá. Ali na página 97, vocês vão ligar cada objeto na sua forma. Aí nós temos paralelepípedo. Primeiro aí, o verdinho, é o paralelepípedo. É esse nome grandão, esse palavrão, né? Esse nome grande, essa palavra grande. Paralelepípedo. Então, paralelepípedo. Então, ele é parecido, né, com um tijolinho, não é mesmo? Então, embaixo nós temos o cone. Tá vendo? Parece chapeuzinho do palhaço. A casquinha de sorvete. Então, é um cone. E depois, embaixo, nós temos o cilindro. Essa forma aí, ó, é chamada de cilindro. Parece até com aquele papelzinho de papel higiênico. Sabe quando acaba o papel higiênico? E fica lá, tem um círculo em cima, outro círculo embaixo e ele é redondinho. Parece com aquele, né, que sobra lá do papel higiênico, o rolinho do papel higiênico. E embaixo nós temos aí o cubo, que ele é diferente do quadrado, né? Então, nós temos o cubo. E embaixo nós temos a esfera, que é diferente do círculo. Por quê? O círculo, ele é só esse formato, essa linha. A esfera, ela é redondinha, né? Ela é toda preenchida. A esfera tem recheio, o círculo não. Então, essa é a diferença, né? A esfera, ela é toda recheadinha, bem redondinha, igual a bola, né? Igual um planeta. Então, assim, o sol, né? Todo redondinho. O círculo é só aquele formatinho. Ele não tem nenhum recheio. Deu para entender? Então, vocês vão ligar cada um, né? O que corresponde a figura com um nome aí certinho, belezinho, que se parece cada figura com cada objeto aí. Certinho? Então, faça com capricho, com atenção, recorta direitinho aí o formato, cola bonitinho, tá bom? Quem quiser pintar primeiro, pode pintar a figura, depois cola, né? Para ficar mais fácil, tá bom? Então, boa aulinha para vocês aí de matemática. E na nossa aula de história, nós vamos ver um pouquinho, continuando o assunto da aula passada, que nós vimos dos impactos, né, ambientais no campo. Nós agora vamos ver os impactos ambientais na cidade, né? O que o ambiente sofre quando a gente fala em parte da cidade? Na cidade, o que o meio ambiente sofre? Né? Nós vemos que lá no campo tem toda a questão da plantação com agrotóxico, tem a devastação, né? Tem a extinção de vários alimentos, né? Animais, várias plantas. Então, e na cidade, o que acontece com o meio ambiente? Né? Como que ele sofre? Então, quando a gente fala na cidade, a gente já imagina que tem uma grande concentração de pessoas, tem muita gente, tem mais carros, tem mais indústrias. Então, a gente vê que a poluição ela é muito maior, não é mesmo? Tanto a poluição do ar, porque as fábricas eliminam, né? Jogam toda aquela fumaça das fábricas. Os carros soltam fumaça que não é bom, né? Para o ar, para nossa respiração. Tem a questão da poluição visual,
porque daí as pessoas acabam pichando muros, acabam tendo muito cartaz, muita informação, principalmente em cidades, né, lá em São Paulo, cidades maiores. A poluição visual, ela é, né, maior, então, assim, tem muito cartaz, muita coisa pintada nos muros, e acaba sendo uma poluição visual. Então, tem a poluição do ar, a poluição visual, tem a poluição das nossas águas. Sim, muita gente joga lixo, joga esgoto, né? O esgoto acaba indo para os rios e acaba poluindo essa água, porque essa água, né, acaba chegando, né? A gente precisa também das águas dos rios para captar essa água para chegar na casa da gente. Então, tem toda essa questão da poluição da água. Lá em São Paulo tem um rio chamado Tietê, que ele é muito poluído mesmo. Quando a gente passa assim, perto, a gente já sente o cheirão, né? Aquele cheiro de água, do esgoto que é jogado, as pessoas jogam muito lixo. Então, tem toda essa questão também. Olha a cidade, como ela sofre, né? Como o meio ambiente sofre quando a gente fala na cidade. Então, e a água é um recurso natural, que se a gente não souber usar, ela vai faltar. Então, a gente tem que ter muita consciência, né? Não jogar lixo nos rios. E se a gente vê que tem, né, gente jogando, que tá poluindo, a gente tem que chamar atenção, tem que buscar as autoridades para que eles vejam, né, que as pessoas estão jogando entulho, estão jogando, né, lixo em lugares não adequados e que tem que tomar as devidas providências, não é mesmo? E acabam trazendo doenças, né, bichos, então tem que tomar muito cuidado. Também tem a questão da poluição sonora, né? Muito barulho, acaba, né? Principalmente em cidades maiores, que é muita buzina, muito barulho, alto-falante, tudo. Aí também tem toda essa questão. Então, olha como o meio ambiente vai sofrendo e nós também. Então, essa questão do lixo. O lixo é o que mais preocupa, porque além do lixo dos restaurantes, dos comércios, das fábricas, das nossas casas, olha quanto lixo. Esses dias eu estava observando, como a gente estava, né, tava trabalhando, a gente ficava fora o dia inteiro, a gente não via tanto. Agora, quando a gente fica em casa, só eu e meu esposo, e a gente vê o quanto de lixo que a gente produz. Né? Você acaba de trocar o lixinho lá você tá lavando, né? Que deixa lá na pia, você vai jogando o lixinho, você acaba de trocar uma sacolinha, quando você vê já encheu de lixo, de um dia pro outro já enche de lixo, a gente fica pensando quanto lixo que a gente, né, acaba produzindo. Então, imagina, só 2 pessoas a quantidade de lixo, então quanto mais pessoas, maior, né, quantidade de lixo. Então, e esse lixo, o que a gente tem que fazer com esse lixo? Para onde ele vai? Como que a gente vai dar conta de tudo isso, né? E muita gente acaba jogando ainda em lugar que não é certo, que não é adequado. Então, as garrafas, os plásticos, tudo isso demora muito tempo para sair do meio ambiente. Então, a gente não tem que jogar no lugar correto. Né? E as pessoas acabam jogando na rua, descartando em lugares que acabam indo para o esgoto. Joga na rua, chove, esse lixo vai para onde? Para o esgoto. Aí o esgoto entope, o que acontece? Enchente. Então, né, dá enchente, o esgoto vai entupir, essa água vai vir para a rua, vai entrar na casa das pessoas. Olha só quanta coisa acontece quando a gente acaba tendo atitudes, comportamentos que não são adequados para o meio ambiente. Então, por isso que é importante a gente falar de reciclagem. Muita gente vive disso, né? Pegam latinha, papelão na rua, então eles acabam contribuindo. Tem muitas cooperativas de lixo de reciclagem que contribuem, ajudam a transformar coisas que iam, né, para o lixo, transformam em novas coisas.
Então, a reciclagem é uma das alternativas para que a gente possa diminuir essa quantidade de lixo que a gente vai criando, gerando dia após dia. Então, é importante a gente, né, estudar, ver um pouquinho sobre isso, porque a natureza, um dia ela vai se esgotar. E quem, né, serão as pessoas que estarão aqui? Serão vocês, os filhos de vocês, os netos de vocês, mesmo? Então, a gente tem que começar a ter as atitudes corretas a partir de agora, né? A partir de ontem, né? Então, a gente tem que começar a ter as atitudes para a gente cuidar, preservar, porque as próximas gerações, elas, né, vão precisar desses recursos da água, dos alimentos, e a gente tem que cuidar dos nossos recursos naturais. Então, o que vocês vão fazer? Aí, na número 2, observe as cenas e descreva os impactos ambientais representados em cada uma delas. Então, olha lá. No número 1, a gente tem uma cena aí, né? Uma cidade, tem buzinas, o carro tá buzinando, tem muito barulho. E a número 2, olha lá, tá sendo jogado, é um rio que tá passando, tá sendo jogado esgoto ali, tá sendo jogado lixo. Então, são duas cenas. Vocês vão observar e vai escrever o que está acontecendo e qual é o impacto disso, o que acontece, né? Diante disso aí que está acontecendo, o que acontece com a natureza? Ou com a gente, com a natureza, né? Com tudo. Diante dessa cena que vocês estão vendo, qual a consequência disso? O que acontece? Né? Então, vocês podem pedir ajuda para mamãe, papai, quem estiver te ajudando na hora de fazer atividade, que para você fala tudo que você pensa e a mamãe vai anotando para você. E aí você coloca no caderninho de história, tá bom? Que aí não vai ter espaço para responder. Aí no caderninho de história você coloca lá data, copia a perguntinha e faça aí, descreva a número 1, a número 2. Se quiser desenhar no caderno, pode desenhar também, né? Desenha aí a cena número 1, a número 2, do seu jeitinho e descreva, né? Que impacto ambiental que está acontecendo aí. O que acontece com o ambiente quando você vê isso daí? O que está acontecendo com o ambiente? Então, boa aulinha aí para vocês, boa reflexão. Vamos cuidar, né? Cuidando da nossa casa, cuidando dos lugares onde a gente vive, os lugares que a gente frequenta. Cada um fazendo a sua parte já é um grande começo. Mesmo não jogando lixo, lugares que não são adequados, né? Às vezes um papelzinho de bala. Ah, é um papelzinho, plastiquinho. Coisa pequena, tia. Um papelzinho de bala que você joga na rua, junto com vários outros papeizinhos que as pessoas também jogam, o que acontece? De um em um, a quantidade que vai tendo. E esse papel que você jogou na rua vai para onde? Para o esgoto, né? Lá para o bueiro. Aí esse bueiro vai encher de lixo, vem a chuva e o que vai acontecer? Então, nós mesmos fazemos coisas erradas e as consequências voltam para a gente mesmo. Então, é só um plastiquinho, só um pedacinho, não importa. Tem que jogar no lixo, no lugar correto. E isso começa também aí dentro da nossa casa, não é mesmo? A gente pode jogar as coisas em qualquer lugar? Não. Então, a gente tem que cuidar da nossa casa, cuidar do nosso bairro, cuidar da nossa cidade e assim por diante. Tudo bem? Então, boa reflexão, faça lá com capricho, fale tudo que você sabe, que você pensa sobre isso, né? Se você quiser escrever, tudo bem. Se você, né, tá com dificuldade, pede para a mamãe ir escrevendo tudo que você falar. Olha, eu penso isso, eu acho isso, e vai escrevendo, tá bom? Boa aulinha para vocês!
E na nossa aulinha de geografia, nós vamos continuar vendo um pouquinho sobre trânsito, não é mesmo? Então, nós já vimos lá sobre o semáforo, vimos sobre as placas, sinalizações de trânsito, que tudo isso é importante para que tenha uma ordem, uma organização, né? E aí, nós vamos ver também que boas atitudes, o trânsito fica mais seguro. Então, no Brasil, todos os anos, o número de pessoas que sofrem e causam acidentes no trânsito é muito grande. Isso ocorre porque pedestres, condutores e passageiros desobedecem às leis e à sinalização de trânsito. Então, todos os dias a gente vê notícias, né, que acontece alguma coisa, algum acidente, que, né, acaba ou ferindo muitas pessoas, matando, né? Então, é muito sério quando a gente fala em trânsito, tanto para aqueles que estão conduzindo, como para aqueles que são pedestres, né? Ah, tia, mas eu não tenho carro, eu não dirijo ainda, mas você é um pedestre, papai e a mamãe dirigem, né? Então, vamos conhecer, tomar cuidado. Então, veja algumas atitudes que devemos adotar para garantir a segurança no trânsito. Então, aí nós temos várias atitudes que a gente tem que cumprir e fazer direitinho, né, para respeitar e ter uma segurança no trânsito. Então, nós temos aí o desenho, né, o cara atravessando, o primeiro desenho que a gente tem, que é observar o semáforo, né, para os pedestres e sempre atravessar na faixa de pedestres, que a gente já viu isso. Antes de atravessar, o pedestre deve olhar para os dois lados da rua, verificar se não há veículos se aproximando. Então, o que a tia já falou mesmo? Não é só pôr o pé na faixa e já acha que pode passar. Não é assim que funciona. Tem que parar, olhar, ver se o carro realmente não está vindo, se o carro realmente está parando, para você poder passar, né? E todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança. A gente também já viu isso, né? E não colocar os braços ou a cabeça para fora do veículo, né? Você coloca lá o seu braço para fora, passa numa árvore, o que acontece? Põe a cabeça lá, pouco vê um galho de árvore, o que pode acontecer? Então, isso é importante para vocês também, não é mesmo? Então, as crianças devem ser transportadas no banco traseiro em cadeiras adequadas e na idade, né, adequadas à idade e com cinto de segurança, né? O pedestre deve andar sempre na calçada e quando houver passarelas, o pedestre deve usá-las para atravessar a via com segurança. Então, sempre nas calçadas. E principalmente aí no bairro, né? Ah, mas eu ando no meio da rua. Não pode, não é mesmo? Se tem uma calçada, a gente tem que andar por onde? Pela calçada, né? Pelo cantinho lá. Eu não posso ficar andando no meio da rua. Aí vem um motoqueiro, né? Correndo, alta velocidade. Aí vem um carro também fazer uma curva e não te vê. Você tá no meio da rua. Então, sempre andar pela calçada. Enquanto dirige, o condutor não deve carregar nada no colo, nem usar o telefone celular, não é mesmo? Tira a atenção, né, de quem está dirigindo. Então, importante prestar atenção nisso também, né? Ficar lá no celular e não presta atenção no trânsito. Número 1. Por que muitas pessoas sofrem ou causam acidentes no trânsito? Tia leu lá no comecinho. Se não lembra, vai lá, lê de novo, volta aí, né? Por que as pessoas acabam causando acidentes no trânsito? Porque elas são muito obedientes, elas fazem tudo bonitinho. Por isso, né? Número 2. Marque as atitudes que colaboram para manter a segurança no trânsito. Então, vamos lá. Vocês vão ler cada, né, frase que tá aí. E aí, vocês vão fazer um xizinho, marcar qual que é a atitude que ajuda a manter a segurança no trânsito. Coisas que ajudam, certo? A gente sabe que muitos acidentes acontecem. Não é por culpa, às vezes,
do condutor, pedestre. Acidentes acabam acontecendo, o carro pode estragar e na hora ali você não tem outra alternativa, né? Mas existem coisas que a gente pode fazer, cumprir, para que tudo, né, saia direitinho, para não acontecer nada de errado. Então, reescreva no caderno a frase que você não assinalou de modo que indique uma ação correta no trânsito. Então, você vai lá no caderno e vai escrever a frase que você não marcou aí, de modo que indique uma ação correta. Então, você vai lá no caderno, vai marcar a que você não assinou e vai dar uma alternativa, tipo uma ação, indicar uma ação para que aquilo ali seja algo correto. Vamos dar um exemplo. Olhar só para um lado da rua ao atravessá-la. Isso está certo? Isso é uma atitude correta? Eu acho que não, né? Então, daí você vai lá no caderninho e vai escrever isso. Olhar só para um lado da rua, atravessá-la. Aí você vai colocar ação correta. Qual é a ação correta? Se isso está errado, qual é o correto? Entendeu? Daí você vai lá escrever lá no caderninho de geografia. Boas atitudes, trânsito mais seguro, que é o textinho aí, né? Aí, número 2, você vai colocar reescrita no caderno. E vai escrever a frase. E vai dar uma ação correta para isso. Tá bom? Número 3. Observe o cartaz ao lado. Tem um cartaz aí, certo? Fique vivo. Utilize a faixa de pedestres. Qual é a ideia central desse cartaz? Do que está falando esse cartaz? Qual é o assunto principal dele? Está falando sobre comidas favoritas? Está falando sobre brincadeiras preferidas? Sobre o que está falando? E embaixo, você já viu cartazes como esse? Onde? Você já viu em algum lugar um cartaz falando, né? Dando uma orientação, uma dica. Aí, a te marcou uma bola aí grandona vermelha, que a número 4 não é para fazer, tá? Tá aí uma bolona vermelhona, não é para fazer a número 4. Combinado? Então, é só a número 1, 2 e a 3. Lembrando que você tem que ir lá no caderninho escrever a frase que não tá certa e colocar uma frase correta, tá? A número 3, você só vai observar e responder aí, né? Na sua cabecinha aí, com suas palavrinhas, né? Observar, responder, aí a mamãe vai, tá certo, é isso mesmo, tá bom? Então, é só a número 1, a número 2, que você vai responder aí no livro e fazer lá no caderno o restinho. Entenderam? Então, boa aulinha para vocês. E na nossa aulinha de ciências, continuando o nosso assuntinho aí sobre plantas, né? A gente vai ver que as plantas, ela também tem um ciclo, né? Ciclo da vida. Então, é o ciclo da vida das plantas. As plantas, como também são seres vivos, que a gente também já viu sobre isso, elas também nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Isso faz delas um ser vivo, né? Faz delas uns seres vivos. Então, elas têm todo um ciclo, que elas nascem de uma semente, né? Precisa da sementinha, aí surge a pequena raiz, aí a raiz depois vai formando o caule e vai crescendo e vai formando as folhas, e aí se ela tiver flores e frutos, né? Ela vai continuando o ciclo dela. Então, aí nós temos o ciclo de vida do ipê rosa, né? O ipê é uma árvore que dá flores lindas, né? Tem ipê amarelo, ipê cor-de-rosa, tem, né, de várias cores. Aí vocês vão ver que ele tem todo um ciclo, né? Ele nasceu, foi formando o caule, as folhas, depois as flores, e aí se reproduziu com novas sementes, e acabou que ela chegou no fim do ciclo da vida dela, acabou morrendo, né? Fica muito seco,
acabou morrendo. E o ipê, ele vive em cerca de 50 anos. Então, essa árvore viveu, né, todo um ciclo dela de 50 anos, em média, né, mais ou menos. Então, cada planta, tem planta que vive menos, tem planta que vive mais, assim como os seres humanos, como os animais, mesmo? Então, aí, na outra página, vocês vão numerar de 1 a 4 as imagens, né, que representam as fases da vida de uma planta. Essa é uma plantinha de milho. Aí depois vocês vão escrever embaixo de cada imagem a etapa do ciclo da vida que a planta está. Use as palavrinhas que estão aí no quadro. Nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, nessas cenas que estão aí, do 1 ao 4, vocês vão colocar o que acontece primeiro, depois por segundo, terceiro e quarto, né? Seguindo a ordem do ciclo da planta. Depois disso, vocês vão escrever aí embaixo onde que ela está nascendo, onde que ela está crescendo, onde que ela está se reproduzindo, qual que ela está morrendo. Você vai escrever aí embaixo, nasce, cresce, reproduz, morre, de acordo com a fase que ela está. E aí a número 5 e o número 6 também não é para fazer, tá bom? A tia colocou um círculo aí, a bolinha não é para fazer. Aí vocês vão lá pro caderninho de ciências e desenhar uma planta completa e escrever o nome de cada parte dela, que nós vimos na aulinha passada. Então, vai desenhar uma planta bem bonita aí, tá? Não vai desenhar pequenininho não, desenha bem bonito. E aí, você vai escrever o nome de cada parte dessa planta. A tia quer uma planta completa, certo? Com frutos, flores, tudo, tá bom? Igual o desenho que a tia fez aí pra vocês, mas aí eu não coloquei um nome, que daí vocês vão colocar o nome de cada parte da planta, tá bom? Fácil, capriche, faça bonito, caprichado e guarde na cabecinha as partes das plantas, tá bom? Beijão no coração. Chegamos, né, ao fim de mais uma semaninha. Obrigada, boa aula, boa semana para vocês aí. Então, ó, espero que tenham feito com capricho as atividades, não é mesmo? Façam aí, né, com muita atenção. A tia tá com saudade de vocês. Ai, tão difícil, né? Mas a gente não pode desanimar, não, tá bom? Aproveitem aí para ficar com a família, aprender coisas diferentes, ajudar em casa, mamãe, papai, né? Assistir um bom filme, um desenho gostoso, obedecer bem a mamãe, papai, vovó. E não deixem de treinar a leitura, de fazer as atividades, tá bom? Que se Deus quiser, logo, logo nós podemos, né, voltar e com saúde, que a gente vai ter muitas histórias para contar, não é mesmo? Beijão para todo mundo, vem aí no coração.